Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 504, Livro dos Médios, capítulo 14. O tema hoje é Médios Videntes. A questão é de número 167. Então, Kardec aqui, ele inicia da seguinte forma: os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal. O que é esse estado normal? Vamos pensar da seguinte forma assim. Esse estado normal, é acordado. Vamos pensar assim. Onde o médium vidente chega, se ele consegue sintonizar, com o ambiente, e se também os espíritos ali presentes, por um acaso, querem ser vistos, então o médium vidente vai, de alguma forma, vai vê-los. Como, por exemplo, a gente não fica sem tratar do Chico Xavier, né? Chico Xavier, por exemplo, aos 5 anos de idade, ele via a sua mamãe, Maria João de Deus, lá no fundo da horta, e ele confabulava com ela. Muitos outros médios no estado natural, também confabulam, vamos dizer assim, com os espíritos, dialoga com os espíritos. Eu, quando criança, eu via todos os dias um menino. Eu tinha lá os meus 4 para 5 anos, nós morávamos na roça. Eu via um menino de uns 9, 10 anos que chegava todo dia na minha casa para brincar comigo. Mas com o tempo depois que eu cresci e tal, adquiri um pouquinho de conhecimento, um pouquinho só, eu fiquei sabendo que aquele menino era um espírito amigo, que ia ali para, distrair um pouco a minha mente, porque desde criança, desde os 4 anos, antes um pouco, eu sou perseguido. Perseguido, mas perseguido mesmo. Mas, Então, alguns médios, vamos pensar, alguns seres, algumas pessoas, gozam dessa faculdade em estado normal. Então, durante o dia, no ambiente onde ele vai, ele vê espírito aqui, ele vê espírito ali, e tal, Só que, para que ele veja os espíritos, você entendeu? É preciso que ele
forneça o fluido animalizado, parte de energias vital e também partes de energias perispiritual, o que quase sempre aquele indivíduo ele desconhece a quantidade de energia que se desprende dele para que aquele processo todo ali se dê, né, se realize. Então, quase sempre prevalece a vontade do espírito em querer se mostrar. Então, você observa que existe aí uma influência, né, dos espíritos. Muitas vezes do que se apresenta, e sabemos também que existe ocultamente muitos outros espíritos nos bastidores trabalhando em prol daquela causa, né? Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, que são esses. Quando perfeitamente acordados, é o que nós estamos dizendo aqui. Acordado. A pessoa olha para lá, vê um espírito, olha para lá, vê outro espírito. E conservam lembrança precisa do que viram. Então, o médium olha para lá, ele olha para cá e vê os espíritos, vê a roupa que o espírito está vestindo, está usando, mantém ali um diálogo com aquele espírito, e ele não esquece o diálogo que teve com o espírito. Você entendeu? Os mínimos detalhes. Tem médios que às vezes até pegam um papel e escrevem no papel ali aquilo que o espírito dita. De tão nítido, né? De tão perfeito. No entanto, olha só para você ver. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Olha que maravilha. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo, né? Aí já muda toda a característica. Esse sonambulismo, ele pode ocorrer na casa espírita séria, quando ali o médium vidente ele entra nesse estado de sonambulismo, né? Que é uma perda, vamos dizer assim, é uma perda quase que total, parcial ou quase total da consciência de tudo que está acontecendo ali. E ele, espírito, ele, longe da influência de espíritos, ele narra tudo que ele vê ali no ambiente. Quando nós chegarmos na questão 172, médios sonambúlicos, você vai ver que interessante. Então, tanto na casa espírita, o médium pode exercer
esse processo do sonambulismo, quando ele pode narrar aquilo que ele está vendo, porque ele encontra-se parcial ou praticamente parcial ou totalmente desligado ali, afastado do corpo físico, desprendido do corpo físico, sem influência nenhuma. Então é o espírito. É o espírito que se desprende e vê e narra. Como também pode acontecer em casa, durante o período que a pessoa está dormindo, ele narrar aquilo que ele está vendo. Agora, nós temos que separar o joio do trigo nessa questão. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que meu irmão é sonâmbulo. Aí você pergunta, mas por que ele é sonâmbulo? Como você sabe que ele é sonâmbulo? Porque ele, várias noites em um mês, ele se levanta e, dormindo, ele anda pela casa, ele vai até a geladeira, ele abre a geladeira, ele pega bolo, ele come, ele toma refrigerante, ele vai ao toalete, ele urina. Eu conheço casos assim. Ele urina, ele faz ali as tuas necessidades fisiológicas e depois ele volta, liga a televisão, assiste um pouco a TV, o programa, depois ele desliga. Eu conheço casos assim, por isso que eu estou narrando isso. E depois ele se levanta, desliga a TV, se levanta, vai e deita. Tá. Nós não podemos dizer que isso não é sonambulismo, porque é um tipo de sonambulismo, mas não é o sonambulismo mediúnico, não é o sonambulismo o qual Hippolyte Léon Denis Rivail trata. Porque esse sonambulismo, essa pessoa que passa por esse processo, se levá-lo num psicólogo ou num psiquiatra, num neurologista, pode ter certeza do que eu estou dizendo. O psiquiatra, o neurologista, eles descobrem ali naquele paciente um distúrbio neurológico. Então isso é característico de distúrbio, de transtorno. Em muitos casos, transtornos até obsessivo. Em muitos casos, transtornos obsessivos, que leva aquela pessoa a agir daquela forma. Quando ali, sobre a influência de alguns espíritos brincalhões, mistificadores, zombeteiros, aproveita-se daquele distúrbio, daquele transtorno, para causar todo aquela balbúrdia. Então isso não é aquilo ali não é um sonambulismo mediúnico.
Lá na questão 172 você vai ver isso. Tem pessoas, tem muitos espíritas que acreditam que aquilo lá é o sonambulismo. É o sonambulismo. Mas porque ainda não prestaram atenção na questão 172, no Livro dos Médiuns, há umas 3 páginas à frente aqui do assunto que nós estamos tratando, médios videntes. A hora que nós formos tratar do médium sonambúlico, você vai perceber o que nós estamos dizendo aqui agora. Então não tem nada a ver. O médium sonambúlico é uma coisa, essa pessoa que é classificada como portadora do sonambulismo é outra coisa completamente diferente, tem nada a ver. Então, esse outro é um distúrbio neurológico, é um transtorno psiquiátrico, transtorno obsessivo, tem muitas coisas ali que, no entanto, diz os especialistas que um índice elevadíssimo de crianças que são portadoras do sonambulismo. Não é não, isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Acontece que muitas pessoas ocultam muitos casos que acontecem. E quase sempre os pais são portadores daqueles distúrbios do sonambulismo, que é esse neurológico, esse transtorno neurológico. Então os filhos também são portadores, porque não deixa de ser também um processo ali hereditário. Então os pais são portadores e levam os filhos ao médico, e lá os filhos que são lá registrados como paciente sonambúlico. E os pais ficam caladinhos. Mas o índice de adultos é elevado de pessoas portadoras do sonambulismo, que é esse transtorno neurológico. Porque você observa, muitas pessoas dizem assim, se você disser a um parente, mas a hora que esse teu irmão se levanta, por que você não o acorda? Não pode. Mas por que não pode? Porque já ouvi dizer que se acordar uma pessoa sonambúlica, né? Naquele momento ali ele morre. Coisa esquisita, hein? Olha só para você ver. Isso é crendice. Isso é falta de conhecimento. As pessoas não raciocinam. A hora que nós formos estudar a questão 172, você vai entender mais ainda aqui agora, às vezes até alguns espíritas, que se dizem espíritas, pode pensar assim, Luiz, mas você está dizendo história da carochinha para encher bolinha de vidro. Mas é porque a pessoa ainda não separou o joio na questão 172. Agora, não adianta a pessoa já ir lá agora no 172 e estudar lá, porque se nós não fizermos lá o nosso esmiuçamento, a pessoa não vai entender nada também. Porque eu garanto que a pessoa que optar por esse processo, não, eu vou lá ver isso agora aí. Ele já estudou, já leu, releu várias vezes médio sonambúlico e não captou o que nós estamos dizendo. Inclusive, a ciência médica já classificou o sonambulismo aqui na Terra, esse sonambulismo, como sendo uma doença, uma enfermidade, que para eles não tem cura. Você entendeu?
para a ciência da Terra, o sonambulismo não tem cura. Mas por que não tem cura esse sonambulismo? Por quê? Porque ele é de ordem neurológica, ele é de ordem genética, hereditária, ele é de ordem fisiológica, ele é de ordem espiritual, que é onde entra os obsessores, os espíritos das trevas, os baderneiros, os brincalhões. Diferente do que acontece com o médium sonambúlico, disciplinado na doutrina dos espíritos, à luz da justiça divina. É interessante, né? Essa doutrina nos esclarece tanta coisa, né? Então, olha só para você ver. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que essa faculdade se mostre permanente, né? Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Porque de fato ela não é permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Olha só para você ver. Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade. Sem contestação de uma espécie de mediunidade. Mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Não constitui. Explicamos esse fenômeno em o capítulo 6º das manifestações visuais. O médium vidente julga ver com os olhos. Então, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Isso é maravilhoso. Então, os médiuns, nós já dissemos isso aqui várias vezes, inclusive, né, no capítulo 6º das manifestações visuais. Eu me lembro desse assunto. Os médiuns videntes, por falta de conhecimento, por falta de estudo, né? Por falta de ter começado na doutrina dos espíritos lá na teoria, e sim começaram na prática, por falta de orientação sérias em casas espíritas sérias, os médiuns videntes, eles acreditam que eles vê os espíritos com os olhos da matéria, os olhos físicos aqui. E não é com os olhos físicos que o médium vidente vê. Nós já dissemos isso. Volta lá atrás no capítulo 6º das manifestações visuais para você ver se lá nós não dissemos isso. Nós não fugimos das normas.
Há coisas que comentamos que de início, para muitos que são pegos de surpresa, parece bárbaro. Mas depois a pessoa vê que tem fundamento. Porque esse estudo é um estudo sério e de grande responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, desejamos e pensamos. Então, o médium vidente, ele não vê, não é os olhos físicos quem vê o espírito. Não é os olhos do corpo físico, é os olhos da alma. Só que a impressão que a pessoa tem é de que são os olhos físicos quem vê, que vê. Mas não é. O processo, ele é assim, tão inédito, tão perfeito, que desabrocha naquele momento através da imperceptibilidade, que acontece e a pessoa nem percebe. Porque a pessoa, com os olhos fechados também, ela vê os espíritos. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas dar sequência nesse assunto.